conosco. Sabino, muito boa tarde. Já quero te ouvir, porque é o seguinte, eu estava aqui olhando o site do Metrópolis e pensando o seguinte, é uma eleição, essas eleições de 2026 estão marcadas não por programas de governo ou por estratégias para a população, mas estão marcadas por escândalos. A começar por a relação do Daniel Worcaro com o Flávio Bolsonaro, passando aí com a relação de outros líderes com o Daniel Worcaro. Estou vendo aqui, ó, por exemplo, no portal Metrópolis, festa com celular que reuniu Worcaro, Augusto Lima, Alcolumbre. Então, escândalo é que não falta. E o último deles foi sobre o chefe de gabinete do presidente Lula, que acabou saindo para trabalhar na campanha dele e quando a gente viu, estava mais ligado com o escândalo do INSS do que a gente podia imaginar, pedindo empréstimo para quem? Para Roberta Luxinger. E eu queria te ouvir sobre isso, que é o tema da sua coluna. Seja bem-vindo outra vez, Neila. Estamos sempre dando boas-vindas, né? Reciprocamente. Exatamente, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Também estou. Escute, eu só queria, antes de entrar nesse assunto, fazer um comentário sobre o assunto que vocês estavam, sobre o qual vocês estavam comentando antes, que é a delação, né? Sim. A terceira proposta de delação que talvez surja aí do Daniel Worcaro. Eu só gostaria de acrescentar uma informação, né? Por favor. Que as coisas estão bem complicadas, continuam bem complicadas também com o novo advogado, e que não é apenas a resistência do Worcaro a dificultar a delação. Há também pressões em contrário em Brasília para que ele não fale. Isso não é uma suposição minha, é uma informação de dentro. Então, é muito mais complicado, né, do que a gente pode imaginar. Há pressões para que ele não cite nem o Alexandre de Moraes, nem o Davi Alcolumbre, que estavam naquele jantar proporcionado pelo ministro do STF, pelo seu colega Cristiano Zanin, na semana passada, ao Lula e ao Alcolumbre, para aproximar os dois. Isso enfim. Então, é um troço bastante encrencado, sabe? Bastante encrencado e que não se sabe realmente do que essa proposta de delação poderá conter, né, se não for para citar gente que interessa, né? Então, outra vez, né? Então, não é apenas a resistência do Worcaro, é também a pressão externa sobre ele. Mas, enfim, essa história dessa campanha presidencial está marcada por escândalos, bom, não é que as outras também não estivessem, né, Lê? Me lembra muito a de 2006, né? Que foi feita ainda em meio ao tumulto causado pelo Mensalão, e também tinha Lulinha no meio, né? O Lulinha que o Lula havia dito, quer dizer, o Lulinha na verdade surgiu depois, né? Mas havia o Mensalão. O Lulinha, no entanto, não é um personagem novo na história do PT e dos governos Lula. O Lulinha surgiu para o mundo mais ou menos nessa época, né? Enfim, se eu não me engano, nós demos uma capa na Veja. O Lulinha, só para dizer aqui, não, só para informar, quem levantou a primeira história do Lulinha foi a equipe que eu comandava na Veja. Nós descobrimos a história da TV, né, da empresa GameCorp, da TV que ele tinha, que era dinheiro da Oi. Depois nós descobrimos também, lá na Veja, a história do Lulinha ter um escritório, né, uma sala no escritório de um lobista famoso em Brasília. E foi uma história que nós seguramos durante algum tempo, enquanto apurávamos, e que a gente acabou detonando a história
depois que o Lula foi dizer na Folha de São Paulo que o Lulinha era o Ronaldinho dele, né? E nós demos essa matéria. Eu acho que foi em 2006, a memória me falha porque já faz muito tempo. Mas, enfim, o Lulinha volta agora, né, numa outra campanha presidencial, e eu abordo hoje, na minha coluna, duas coisas muito interessantes, né? A primeira delas é um raciocínio, né? O Lulinha, o Marcola do Lula, né, o chefe de gabinete do Lula, o ex-chefe de gabinete do Lula, que foi dispensado pelo Lula antes da história vir à tona, e já se sabe que o Lula sabia que a história viria à tona, então a pergunta é: quem avisou o Lula sobre isso, né? O Lula tentou passar essa história de empréstimo, que é uma historieta, obviamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olha, se fosse a coisa mais natural do mundo, por que ele tirou do gabinete dele? Depois, digamos que houvesse mesmo uma relação de amizade da lobista com o Marcola. Ainda assim, como se trata de uma lobista, é muito, muito improvável que ela não tivesse manifestado a ele a vontade de ter portas abertas no governo, né? Então, isso é praticamente impossível. Depois, o próprio tal do empréstimo, eu vou chamar agora de suposto empréstimo, ele se deu da seguinte maneira: no início de 2024, a Roberta Lussinger, a lobista, fez um depósito de R$40 mil na conta do sujeito, do Marcola. E depois o Marcola passou a entregar boletos para ela pagar. Ora, essa modalidade, você entregar boleto para alguém pagar para você, em Brasília, a gente sabe que é para esconder a fonte pagadora, né? Muito bem. O tal do Marcola só foi pagar o suposto empréstimo depois que o celular da Roberta Lussinger foi apreendido pela PF. 2 anos depois. É estranho. Depois, R$249 mil foi o total pago. Gente, precisa ser muito amigo, né? Aí tem que ser amigo íntimo para você poder achar que pode emprestar R$249 mil para alguém. Bom, tá bom. O Lula tenta vender isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, que é o que ele faz quando surge um problema no entorno dele. Alguém, né, ele diz que não sabia de nada, ele diz que é tudo muito natural, enfim. Só que o jornalista Caio Junqueira veio com outra história, que é a seguinte: o informante da PF, que contou à PF sobre as relações do Lulinha no governo do Lula, afirmou que, ao lado do Marcola, havia outro sujeito facilitando as coisas para o filho do presidente da República, para Roberta Lussinger e para o careca do INSS no Ministério da Saúde. Ou seja, abrindo as portas do Ministério da Saúde, porque eu acho que é aquela história da maconha medicinal. Enfim, esse informante teria dito que um sujeito conhecido como Berger, que era secretário executivo do Ministério da Saúde, petista histórico, ajudou o Marcola a abrir as portas da pasta para o filho do presidente da República. E olha, veja só, esse Berger hoje trabalha onde? No gabinete da presidência da República. Então, o que eu digo é que o Marcola não deixou apenas saudades no Palácio do Planalto, deixou também um colega, certo? Veja, isso tudo é sempre na base do advérbio supostamente. A informação, como eu disse, é do nosso colega Caio Junqueira, que trabalhou comigo na revista Cruzoé. Ele conversou, inclusive, com o informante da polícia, da PF, para confirmar a história. E o sujeito confirmou para ele. Ele apenas não publicou o nome a pedido do
do rapaz que tá falando de tudo isso. Então, o que mostra, evidentemente, deixa supor, pelo menos, que não se tratou de empréstimo porcaria nenhuma, né? Que havia ali interesses bastante coincidentes de ambos os lados, de quem queria ser apresentado a gente graúda no governo, que podia gerar contratos, né? E quem gostaria de se apresentar. Então, é uma história cabeluda. Uma história cabeluda, é uma história que precisa ser apurada. E aí, obviamente, é preciso entender se a PF realmente está a fim, né? digamos assim, de investigar. Esse é o imbróglio, né? Esse é o imbróglio do momento. Exatamente, essa é a dificuldade com a qual se depara o ministro André Mendonça. Que as coisas também, viu, Neila, continuam mal paradas, tá? Continuam mal paradas, não estão resolvidas depois daquele encontro que o André Mendonça teve com o ministro da Justiça, né, o intermediado pelo Jorge Messias da Advocacia Geral da União. Ainda a temperatura continua muito alta, certo? Que eu sei, e as dificuldades continuam diante do ministro para que a investigação ocorra sem nenhum tipo de empecilho, né? Porque também não é verdade que a PF sempre se comportou ao longo da sua história sem sofrer influências ideológicas, pessoais, claro. Políticas circunstanciais. Não é verdade, né? Não é verdade. Vide, como eu já disse numa coluna, eu acho que já disse aqui, o caso do dossiê dos aloprados. Né? Então, esse é o quadro, né? O Lulinha precisava, já há indícios suficientes para que o Lulinha seja realmente investigado seriamente, né? Possivelmente até indiciado, mas temos uma campanha eleitoral, né? Como você mesma citou aqui no início da nossa conversa, que já não bastam os empecilhos naturais de você investigar o filho de um presidente da República, ainda você tem a campanha, que foi mais ou menos a mesma coisa que nós enfrentamos lá quando trouxemos o Lulinha à tona, quando eu trabalhava na Veja. Bom, muita coisa ainda para acontecer. O Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal, viajando em férias, momento complicado nessa investigação, que vai fazer diferença, sim, na campanha eleitoral. Eu preciso terminar nosso programa, senão eu deixaria o Sabino falar sobre isso e perguntaria ainda sobre muita coisa, Sabino. Então, te convido, hein? Se tiver um tempinho essa semana e quiser entrar de novo com a gente, será muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Neila. A memória me falhou ali só na história do Lulinha, quando é que foi que nós demos a capa sobre ele ser o Ronaldinho do Lula e aí explodindo a história, contando a história da ligação dele com aquele lobista em Brasília. Mas eu trago a informação na próxima conversa, porque eu acho que o Lulinha vai continuar a ser assunto, sim. Né? Com toda certeza. Enfim. Obrigada, Sabino. Tchau, muito obrigado. Boa semana.